Oi, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui trazer um vídeo de favoritas do mês, que faz muito tempo que eu não gravo. E, gente, esse mês tá recheado de coisas favoritas, só que se eu for trazer tudo que é favorito do mês, não vai caber nesse vídeo. Então, eu selecionei as melhores coisas, as coisas que eu estou mais usando, assim, toda hora, assim, sempre, pra trazer pra vocês. E coisas, gente, que valem super, hiper, mega a pena. Bom, então, gente, pro vídeo não ficar muito extenso, eu vou começar com produtinhos de cabelo, porque assim, eu amo investir em produtos de cabelo. Então eu trouxe pra vocês os produtos que eu tô usando super assim agora no mês de junho, que eu usei, tô usando, enfim. Eu vou começar, gente, pelo shampoo da John Frieda. Eu já fiz vídeo, na verdade, com penteados, enfim, falando desse shampoo, gente. Eu tô apaixonada, eu não sabia o quanto ele era bom. Ele tá deixando o meu cabelo super macio, assim, e parece que ele tá dando uma platinada, não como um matizador, mas ele dá uma ressaltada na luz do cabelo, sabe? E ele fala que dá volume, assim, eu não sei ao certo dizer se realmente dá volume, mas eu estou apaixonada porque, gente, ele é fantástico, sério. Eu tô, assim, in love com esse shampoo. Na verdade, eu comprei a máscara também, que também é super boa, que é da John Frieda também. E os dois são muito bons, então assim, eu tô muito apaixonada por ele. O cheiro dele é maravilhoso, você coloca apenas um pinguinho na sua palma da sua mão, você consegue lavar o cabelo todo. E ele faz espuma, e isso me favorece muito, porque eu sei que é psicológico, que não tem nada a ver, na verdade, assim, até o marketing das empresas, eles sempre trazem produtos que trazem espuma porque a pessoa vai comprar. Eu não compro produto que não traz espuma, porque eu acho que não faz o mesmo efeito de lavar, limpar. E é bobagem, gente, faz sim, tá? Eu aprendi isso na minha faculdade. Só que aqui no Brasil, gente, ele é bem caro, assim, lá fora você vai pagar muito mais barato, aqui ele é bem mais caro do que lá fora. Bom, gente, eu já fiz resenha em vídeo desse produtinho da Gota Dourada que eu apaixonei. Eles me mandaram esse condicionador, esse shampoo da Gota Dourada, gente, eu achei incrível. Então, amores, e esses dois shampoos, o shampoo e o condicionador, eles são maravilhosos, vocês não têm noção. Eu fiz... Vocês têm noção, sim, vocês viram o vídeo, né? Eu vou deixar depois o link, se vocês quiserem, no box de informações, do vídeo que eu fiz, matizando o cabelo. Na verdade, eu já matizei meu cabelo e eu nunca gostei. Por quê? Porque meu cabelo fica muito acinzentado. E eu não gosto de cores acinzentadas no cabelo, sabe? E aí eu falei assim, bom, vou testar, né? Eu testei, gente, e eu amei. Por quê? Porque ele não deixa acinzentado. Ele deixa uma cor mais platinada, um olho mais platinado, mais vivo, sabe? Então, gente, quando eu usei, eu falei, não, tá zoando? É essa a diferença, realmente. Eu tô apaixonada e eu vou usar sempre agora como matizadora. Até tô precisando usar pra poder dar uma quebrada mais nessa cor dourada, sabe? Deixar ele mais vivo. Outro produtinho de cabelo, que é da Schwarzkopf, que é esse Got To Be, é o antifrizz, uma loção antifrizz. E esse produto, gente, é maravilhoso, porque assim, primeiro que ele tem um cheiro excepcional, né? Você passa, seu cabelo fica cheirosíssimo. Ele tem um cheiro muito bom, ele é em creme e ele é bom porque ele realmente, todos os antifrizz, assim, todos os frizz do cabelo, ele abaixa. Então, ele fica maravilhoso. Geralmente, quando sei lá, o shampoo, sei lá, às vezes não ficou bem o cheiro no meu cabelo, enfim, e eu quero deixar mais cheiro e abaixar o frizz, eu passo ele com o cabelo molhado, porque ele é em creme. Então se eu passar com seco, ele vai ficar úmido. Então eu sempre passo depois do banho, assim, quando eu lavo o cabelo, tudo. Então eu lavei o cabelo, eu passo. Quando ele seca naturalmente, porque eu não gosto de secar com secador, ele não fica aquelas coisinhas assim, sabe, que ficavam antigamente, ou até quando eu faço chapinha, alguma coisa. E eu tô adorando esse produtinho aqui, tá? Bom, terminando de falar de produtos de cabelo, eu não poderia deixar de falar, gente. Eu acho que esse aqui... Acho não, esse aqui vai ser meu produto da vida, até eu achar um igual, é a Tangle Teezer, a escovinha Tangle Teezer. Eu fiz já vídeo de resenha dela no blog, no YouTube, não sei se eu vou ter postado antes o vídeo ou postar depois. Se eu tiver postado antes, eu também vou deixar o link no box de informações. Se eu for postar depois desse vídeo aqui, então espere um pouquinho, tenha paciência que vocês vão ver o resultado final, tá? Então, gente, essa escova, ela é, tipo, excepcional, maravilhosa, eu tô apaixonada por ela, ela é surreal, sério, não existe escova melhor na vida. Então, assim, essa aqui, na verdade, não é meu produto favorito do mês, é o produto favorito, tipo, da vida, gente. Eu tô apaixonada por ela, ela é maravilhosa e realmente fez milagre no meu cabelo. E é um dos produtos, não adianta você usar tudo isso que eu mostrei agora e não usar uma ótima escova, tá? Então, a escova Tangle Teezer, pra mim, sério, gente, superou todas as minhas expectativas. Agora, gente, eu vou falar de alguns produtos, não entrei em quesito em favoritos do mês, em relação à maquiagem, porque eu não comprei nada demais, eu não comprei nada de novo. Então,
Não tenho o que eu mostrar pra vocês, a não ser que seja um batom, alguma coisa. Mas não teve um batom nesse mês, não teve. Que eu, tipo, usei todos os dias, assim, sabe? Viciada na cor, não teve, tá? Então eu vou mostrar esse... Primeiro, o produtinho que é esse hidratante pra mãos, da Pebo, que é da Granado, né? Então o que eu faço? Eu coloco na minha mão assim, ó. Ele tem um cheirinho ótimo, gente, vocês não tem noção. Aí eu espalho assim, ele, olha, o cheiro dele é maravilhoso. Parece cheiro, gente, de perfume ou de loja, sabe loja cheirosa, assim? Parece tipo assim, tipo Lely Blanc, que é super cheirosa. Então assim, eu amei, porque além de ele hidratar super a mão, ele fica com um cheiro maravilhoso, parece que você passa o perfume na mão, sabe? Eu tô amando, tô viciada nesse tubinho. Ele já até tá aqui, ó, já tá até afundado assim, porque eu já tô usando bastante. Então eu deixo ele no banheiro, ele é super prático. Toda vez que eu não gosto de ficar com a mão ressecada, isso me irrita assim, ficar com a mão ressecada. Então sempre quando eu saio do banho, enfim, eu passo ele assim, antes de dormir também eu passo ele direto, ó. Tô passando aqui de novo. Gente, ele tem um cheirinho maravilhoso, eu tô viciada nesse hidratante de mãos. E sim, eu usei ele muito em junho. E pra completar a coleção da Granada, que eu tô apaixonada, é esmalte, é creme de mão e é gloss, tá? Esse gloss que eu não sabia, assim, o real, assim, eu não sabia. Aí, tipo, gente, ele é maravilhoso, sério. Ele é incrível. Ele é um gloss. Então ele é transparente, totalmente transparente, e ele tem um fator de hidratação. Posso te dar um exemplo? Sabe Bepantol de lábios, que eu amo? Tipo isso. Sério, gente, não tô brincando. O Bepantol é um pouco mais consistente, ele é um pouco mais líquido, só que ele é em formato de gloss. Então é legal, por exemplo, vamos supor, você vai sair pra algum lugar. Você passa ele por antes do batom, apesar que o batom, se for mate, não vai ficar legal, mas assim, dependendo do que você for usar na boca, você passa antes como se fosse uma proteção, uma hidratação pro seu lábio, pra depois receber o batom. E gente, eu tô usando ele muito pra dormir também, e ele está hidratando muito os meus lábios, sério, eu tô apaixonada por esse gloss, muito gostoso, e ele tem um cheiro, gente, muito bom. Quer ver? Quer ver? Quer ver? Quer ver? Eu que vou sentir, não você. Né? Mas nossa, tem um cheiro maravilhoso, sério, cheiro tipo de refrescância, assim, de banho tomado, sabe? Tipo assim. São removedores de unhas, tá? Então o primeiro é esse daqui da Rica. Que, gente, ele é muito legal, ó. Você abre e ele vem uns lencinhos aqui dentro. Tá vendo? Ele vem um lencinho super prático, ele é bem fininho o lencinho pra você remover todo o seu esmalte da unha. Caiu tudo aqui. Eu ganhei na caixinha da Glambox e eu gostei muito porque ele é bem prático, ele vem ao todo 32 unidades. Assim, não que um lencinho você vai remover todo o seu esmalte da unha, não. Você vai precisar de, dependendo, se você tiver com esmalte escuro, você vai usar uns 3, de 3 a 4. Ele é muito bom porque é prático, entendeu? Você vai, por exemplo, pra viajar. Em vez de você levar acetona, você pode levar apenas isso. Olha que compacto. Você não precisa de acetona pra poder colocar o lencinho, né? Acetona no lencinho, assim, nada. Então, tem aquele potezinho que você enfia o dedo, sabe? Só que aquilo também tem líquido dentro. Então, assim, isso aqui não tem líquido, é super prático, fácil de você usar. Caiu agora na minha cama, não sujou, não fez nada, porque não tem acetona encharcada, sabe? E ele super tira o esmalte. E o outro também que é removedor, esse aqui sim, que ele vem em saquinhos assim, ó. A marca chama Ideal, e ele vem 12 sachêzinhos assim, com 5 unidades cada. Eu já usei um ontem, e eu adorei, gente. E ele tem um cheiro muito gostoso, isso que me deixou mais assim feliz, sabe? Ele tira super bem, ele é um pouco maior do que da Rica, e eu tô adorando, porque é bom, prático pra você levar em viagem. Então vamos supor... É a mesma coisa, olha isso, gente, o tanto de espaço que ocupa, nada, é uma palma da mão fechada e não tem perigo de vazar, nada, tudo fechadinho. É a mesma coisa do da Rica, você pode levar, assim, pra viajar, enfim, é super prático, eu acho. E, gente, agora eu vou falar do último produtinho que eu tô apaixonada, que é esse protetor solar da Vichy. Então, assim, ele fala que ele é protetor solar, mas ele é um gel creme diário anti-brilho duradouro. Então, ele é em creme, tá? Só que a textura, assim, você passou um creme. Só que, conforme ele seca, ele vai virando um gel. Ele não deixa sua pele oleosa, sabe? E esse produto é para peles mistas a oleosas, ou seja... Não é pra pele seca, e obviamente ele não vai deixar sua pele oleosa, tá? Eu tô usando muito ele, gente. Ele tem fator de proteção 30, UVB mais UVA. E eu tô usando muito porque eu tenho dois. Eu tenho um da Rock e um da Vichy.
O da Rock é em gel. O da Rock eu uso, que eu amo também. Eu uso mais assim, por exemplo, acordei, lavei o rosto, vou sair pra, sei lá, pra trabalhar qualquer coisa. Eu passo ele. Esse aqui não. Acordei, lavei o rosto, eu vou pra academia, aí eu passo ele. Porque parece que ele não derrete assim, sabe? Eu não gosto de hidratante, de protetor solar que derrete, ele não arde o olho nem nada. Então eu tô adorando usar esse protetor solar da Vichy. Então, meus amores, foram esses produtinhos. Eu acho que eu falei bastante nesse vídeo, eu não queria ter falado tanto. Espero muito que vocês tenham gostado dos meus favoritos do mês. Qualquer dúvida, sugestões, deixem aqui abaixo nos comentários ou lá no blog também, que eu vou responder, eu respondo todos os comentários lá no blog. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não deixa de deixar o seu like pra mim. Olha que frase mais linda. Se inscreva no canal para ficar por dentro de todos os vídeos que eu posto. E é isso, meus amores. Um super beijo no coração. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!